Bom dia. Bom, gente, o que eu tenho para mostrar para vocês aqui hoje é uma reflexão em cima da maior ferramenta que a gente tem para promover a democracia aqui no Brasil. A democracia de uma forma geral, que é o voto. O voto, ele é a única ferramenta que nós cidadãos temos para poder realmente mudar alguma coisa. E acontece que o voto você usa ele de 4 em 4 anos. Você não faz uma eleição, você vota e espera 4 anos para votar de novo naquele deputado, naquele senador. Aí eu me fiz uma pergunta que me incomodou muito. O que o meu voto está fazendo por mim nessa lacuna de tempo? O que está acontecendo lá? E para responder essa pergunta, talvez para me acalmar um pouco, a gente começou a desenhar uma plataforma que se chama Vote na Web, que é uma plataforma bem simples, que na realidade nós, como cidadãos comuns, podemos votar nas leis como os deputados. Então, eu simplesmente votando sim ou não, eu vou ter em tempo real um cenário nacional de qual que é o desejo do cidadão. Porque nós temos um desejo, votamos e transferimos automaticamente esse desejo para que os deputados e senadores votem por nós durante 4 anos. E a gente não sabe exatamente o que eles fazem com o nosso desejo. Isso é um pouco difícil, é um pouco asqueroso para ir atrás dessa informação, ela é muito distante. Então, a partir do momento que a gente monta esse cenário de que, em tempo real, de que é o desejo do cidadão, a gente percebeu que uma forma muito dinâmica e que me encantou muito no projeto, que além de eu mostrar qual a faixa etária de idade, o que mais me chamou a atenção, o que mais me empolgou nesse projeto, é que, a partir do momento que eu tenho nossa fotografia dos nossos desejos, eu posso fazer, assim que uma lei for votada, colocar um gráfico do lado e mostrar qual que é a ação dos nossos deputados, o que eles estão fazendo. Eu posso ter um comparativo em tempo real do que a gente está querendo e o que os deputados e senadores estão fazendo no dia a dia e com o poder que nós demos a eles para votar por a gente. Obviamente que esse gráfico a gente está ilustrativo e eu não sei se a diferença vai ser tão grande assim. Talvez tenha que esperar um pouco até o sistema estar funcionando e nós da comunidade TED, espero que vocês nos ajudem a fazer ela funcionar para poder a gente comparar isso todo dia e ver como é que esses representantes nossos estão lá, estão trabalhando por nós. Mas e aí, e o meu voto? Ali eu estou vendo um cenário nacional, mas e o meu voto? O que o meu voto está fazendo por mim? Então, a gente pode aqui fazer, em cima do meu perfil e do perfil dos deputados e senadores, eu ter uma lista de afinidades, entre o que tem mais afinidade e o que tem menos afinidade dentro do que está sendo votado. E, além disso, eu posso comparar entre o que eu votei e entre o que o candidato que eu votei está fazendo. Eu posso fazer um comparativo online, em real time, sobre aquela pessoa que eu dei o poder de votar por mim está realmente agindo da forma que eu agiria? Porque eu votei nele normalmente acreditando pela percepção de um discurso que ele fez num período eleitoral. Mas e depois, quando isso cai no esquecimento, o que acontece? Para resolver essa pergunta também a gente fez essa possibilidade de você ter uma comparativa entre o que você deseja e quem você elegeu está fazendo. Essa é uma plataforma que entra no ar exatamente agora, não é coincidência, a gente escolheu a data do dia 15 de novembro, igual o Helder deu a dica, para poder estar lançando esse sistema e para poder estar aqui hoje no TED entregando também isso para nós brasileiros e para fazer essa reflexão. Pegando um pouco o gancho dos outros palestrantes, me incomoda muito uma questão cultural do Brasil, que é a crítica, né? Você chega e critica. Você olha para o cenário de político e critica. Isso é o mais fácil, mas e aí, o que podemos fazer? Então, hoje, vocês vão sair daqui e, sim, vocês podem fazer alguma coisa. Você pode colocar a sua intenção e colocar a sua cara. Eu quero isso. Se você está fazendo isso, é problema do deputado. Você já consegue ultrapassar um pouco esse universo da crítica, está um pouco além disso, que eu acho que é isso que o Brasil hoje precisa muito, dar um passo além de não ficar só criticando e apontando onde tem defeito. Pegando um pouco a gancha do Denis Russo na primeira palestra, que ele fala de grandes problemas que nós temos no Brasil, de bons problemas que a gente tem no Brasil, e eu vejo esse problema de comportamento da crítica, que essa geração que chega agora acaba não tendo, um problema muito bom de ser encarado para ser resolvido. Para a gente ultrapassar
esse universo. A gente acredita que, com isso, a gente vai estar contribuindo, sim, muito para fortalecer ainda mais a democracia no Brasil. Bom, bem rápido é isso.